Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí resolver uma questão de geometria espacial, né? Que eu desenhei uma pirâmide, coloquei até uns valores feios, né? Parece, né? Eu tenho uma base quadrada embaixo em que tudo é 2, né? Pirâmide de base quadrada. Eu representei a altura em azul e disse que essas arestas laterais têm medida raiz quadrada de 27. Então, a gente vai fazer duas coisas nessa questão. Eu quero saber a área, vou explicar para vocês a área total, e quero saber também o volume, tá? Vamos primeiro partir para o volume, né? Qual é a fórmula do volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide é sempre dado por área da base vezes a altura, dividido por 3. E a área total, né? Você vai calcular a área de todas as facezinhas dessa pirâmide. Qual é o problema do nosso volume? Se eu começar a fazer o volume aqui, eu vou me deparar com um problema, porque a área da base, a base é quadrada. Então, se é quadrada, lado vezes lado, né? Eu vou me deparar com um grande problema, o problema da altura. Eu não sei quanto vai valer a minha altura. Então, para isso, eu preciso calcular a minha altura, certo? Então, eu vou calcular a minha altura como, Humberto? Basicamente, tem dois jeitos de fazer. Eu vou escolher um jeito e fazer para vocês, tá? Quais são esses jeitos, Humberto? É simples, você liga do centro, onde já está batendo o pé da altura, e liga até no vértice da base. E nisso você gera aqui, não sei se você está entendendo, um triângulo retângulo. Tá vendo aqui um triângulo retângulo? Olha que triângulo retângulo bonito. Esse triângulo retângulo vai possibilitar que eu encontre essa altura que eu, nesse momento, estou chamando de H. Tá? Então, estou chamando essa altura de H. Então, ela vai me possibilitar que eu encontre essa altura. Jura que você vai conseguir? Vou explicar cada item, né? Ah, mas você falou que tem outro jeito. Tem, eu só vou começar a desenhar e vou desmanchar. Mas, basicamente, você continua no pé da altura, né? A mesma coisa. Só que ao invés de você ir para essa quina aqui, você vai para o meio da figura. Então, ela vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Para o meio do lado, né? Da base. E aí, você vai fechar o triângulo lá em cima. Então, um triângulo mais de lado, tá vendo? Também vai permitir. Porém, eu vou precisar de encontrar essa altura por teorema de Pitágoras antes. Fica como atividade esse triângulo para você. Não vou escolher ele para trabalhar. Vou escolher esse amarelo que está aí, tá? Então, para ser mais didático, eu vou desenhar esse triângulo amarelo aqui do lado. Então, você concorda comigo que esse triângulo amarelo é uma coisa mais ou menos assim. Não é verdade? Certo? E quais são as medidas? Aqui é H, aqui é uma medida estranha, né? Raiz de 27, tudo é proposital, por favor. Beleza? E aqui eu também não sei, vou botar um ponto de interrogação, ó. Essa medidinha aqui eu não sei, ó. Essa medida que vem daqui até aqui eu não sei, certo? Ué, você não sabe, mas você tem que encontrar ela antes de começar esse exercício. Como que eu vou começar? Ué, gente, lembra que eu prolonguei do pé da altura para a quina? Eu vou prolongar aqui para cá. Consequentemente, você está diante de um outro triângulo aqui que dessa vez eu não vou colorir ele amarelo, eu vou colorir ele verde. Você está diante de um outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui, ele também é retângulo porque a base é quadrada, lembra? Você só está olhando de lado. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo para você entender. Esse triângulo é bem simples de compreender, ele é um triângulo assim, certo? Essa medida aqui, a gente conhece ela como ela vem de uma ponta do triângulo até a outra, né, não adjacente, né, a gente fala, e a gente chama essa medida de diagonal, vou chamar ela de D de diagonal. Essa medida de baixo, você sabe que é 2, como é um quadrado, todas as medidas dos lados valem 2, certo? Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras nessa questão primeiro, nesse triângulo primeiro. Como é que vai ficar? Hipotenusa quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, certo? Isso daqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Tudo bem?
eu vou ter que d ao quadrado é igual a 8, e por fim eu vou ter que d é igual a raiz quadrada de 8. Tira o quadrado daqui e joga a raiz do outro lado. Vale ressaltar, agora é uma estratégia só para facilitar o meu cálculo. Eu acabei de descobrir que essa medida todona aqui, que eu estou colorindo aqui, ela vale a raiz de 8. Concorda comigo? Do triângulo verde. Show? Mas aí, estratégia de marketing agora. 8, todo mundo concorda que é 2 vezes 4? Eu posso tirar a raiz quadrada do 4. Qual é a raiz quadrada do 4? 2, aí fica 2 raiz de 2. Por que eu estou querendo dizer, né, com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que esse pedacinho aqui, só esse pedacinho aqui, vale raiz de 2. E só esse pedacinho aqui vale raiz de 2. Cada pedacinho, ó, do meio até aqui vale raiz de 2. Do meio até aqui vale raiz de 2. Certo? Por quê? Porque aqui é 2 raiz de 2. A diagonal toda é 2 raiz de 2. Então, você divide raiz de 2 para cima, raiz de 2 para baixo. Ou seja, então, diante disso daqui, eu consigo descobrir essa medidinha pequenininha que eu estou precisando do meu triângulo amarelo. Lembra disso? Então, essa medidinha que eu anteriormente não sabia, agora eu sei e ela vale incrivelmente raiz de 2. Beleza? Beleza. E assim a gente conclui esse primeiro cálculo para achar a minha altura azul. Teorema de Pitágoras novamente, né? Eu tenho o quê? Raiz de 27 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado, um cateto é h, o outro cateto é raiz de 2. Beleza? Cortou, cortou, aqui deu 27, né? Quadrado com raiz cancela. E aqui deu, cortou, cortou, 2. Se eu passar esse 2 para cá, ele vai vir negativo. 27 menos 2, vulgo 25. Como é que eu faço para tirar o quadrado do h mesmo? Joga a raiz quadrada positiva do outro lado, que é o h. E a gente acaba de descobrir que o h vale 5. Acabei de descobrir, então, finalmente, que a altura do meu... da minha pirâmide vale 5, né? Unidade de comprimento, é claro. Consequentemente, se eu partir agora para o volume, eu não vou ter aquele problema mais, ou seja, o volume vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes 5, dividido por 3, também conhecido como 20 sobre 3. Essa é a medida do volume da minha pirâmide. Se aqui fosse metro, se tudo fosse metro, claro, aqui seria metro cúbico e eu teria a primeira questão resolvida, a questão do volume. Beleza, beleza. Agora a gente vai para a parte 2. A parte 2 vai me dar o valor da área, galera. Presta bastante atenção. Parte 2, vou botar um zoom aqui, né? E vou trabalhar o seguinte. Para calcular a área, você tem que entender o que é área, né? As figuras geométricas que compõem esse sólido, né? Você concorda comigo que a área total, creio eu que vocês não vão ter dificuldade para entender isso, a área total vai ser simples. A área do quadrado de baixo mais 4 vezes a área dos triângulos laterais. Vocês estão entendendo que tem uns triângulos laterais, né? Tem uns triângulos laterais aqui, né? Vale ressaltar que o quadrado, por acaso, da base que fica no chão, ele é 2 por 2, certo? E o triângulo que compõe as laterais são todos triângulos iguais, né? Você está vendo na figura. A parte de baixo vale 2 e essa parte lateral vale raiz de 27, certo? E aí você se depara com outro problema. Qual é o problema? Para calcular a área total, a área do quadrado, 2 vezes 2. Não vai ter problema de achar que é 4. Mas a área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula da área do triângulo, não é verdade? Mas a base do triângulo você já tem. A base dele aqui, ó, quanto que é a base dele? A base é 2.
Então, lá na frente, quando a gente estiver terminando, a base eu sei que é 2. Tá, mas e a altura? A altura eu não tenho. Então, tem que achar. Então, é mais uma vez que o triângulo, que o teorema de Pitágoras vai figurar na questão. Vou chamar essa altura aqui de A de altura, para não confundir com aquele H que a gente já usou. Então, ó, teorema de Pitágoras nesse triângulozinho que eu tô colorindo em branco. Tudo bem? Zoom nele para ter atenção. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, raiz de 27 ao quadrado, certo? Igual a minha alturinha ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, ó, cuidado, hein? Esse cateto vale quanto? Esse pedacinho vai valer 1. Cateto ao quadrado vale 1, o outro cateto. Aqui cortou 27. Aqui A ao quadrado e aqui 1 ao quadrado é 1. Passe esse 1 para trás, vai dar 26. E para tirar o quadrado do A, para achar o A, basta colocar raiz quadrada do outro lado. Um número que não tem raiz quadrada exata, infelizmente, essa medida ficou feia, né, digamos assim, e a outra ficou mais redondinha, mais bonitinha. Mas não tem problema não. Vale ressaltar que esse A é a minha altura, que eu denominei aqui de H, por costume de fazer base vezes altura. E assim a gente encerra a questão, né, da seguinte maneira. A área do quadrado aqui, né, voltando aqui para o zoom, a área total vai ser composta da área do quadrado, que é a parte que fica no chão, 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes a área dos triângulos. Os triângulos são base, que é 2, vezes a altura, que eu acabei de achar, que é raiz de 26. Isso tudo dividido por 2. Vale ressaltar, claro, que você pode cortar esse 2 com esse 2, e aí você conclui que a minha área total vai ser 4 mais 4, raiz de 26, que tem um monte de gente que tem mania de falar que dá 8, raiz de 26, somando esses dois, mas não pode, esse 4 está multiplicando, então ele está preso, então fica uma resposta feia, suja, mas fica assim. Qual é a resposta da nossa área total? 4 mais 4 raiz de 26 centímetros quadrados, por exemplo. Não, centímetros não. Eu no decorrer da questão, eu sugeri que pudesse estar em metros as medidas, então aqui seria metro quadrado. Essa é a área total. Lá em cima, volume. Questão completíssima aí de geometria espacial, onde trabalha cálculo de volume e de área. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, bons estudos. Fiquem com Deus, tamo junto. Não deixe de assistir os vídeos indicados na descrição desse vídeo aqui embaixo. Tem uma questão do Enem muito parecida com essa, falando sobre pirâmide, volume e etc. Tamo junto, um abraço, valeu, falou, valeu, tchau, tchau.